Olá, pessoal que está assistindo o vídeo do nosso canal Enfermagem Todo Dia. Hoje vamos falar de um assunto sério, mas para chegarmos onde queremos, vou dar um gancho contando uma cena que repercutiu meses atrás nos jornais. Então, já se inscreva no nosso canal e compartilhe chamando seus amigos da área da saúde para assistir. A história se passou na ala do Hospital de Urgência e Emergência, um dos locais mais difíceis de se trabalhar por conta da gravidade dos quadros e dos casos. O que aconteceu foi que um paciente foi recebido no hospital, sendo vítima de um acidente de moto. O quadro era bem delicado, uma vez que ele acabou perdendo os dois membros inferiores durante o trauma. A repercussão do caso se deu por conta da conduta antiética e pouco humanizada que os profissionais do hospital tiveram ao comunicar para o paciente de que não havia possibilidade da colocação de um implante. Então, o assunto de hoje é sobre isso: a comunicação de más notícias. A comunicação é um instrumento essencial para qualquer assistência em saúde, sendo ela verbal ou não. Por meio dela, é possível estabelecer vínculos e conquistar a confiança de famílias e pacientes. A importância da comunicação não pode ser negligenciada, especialmente quando se trata de assuntos delicados e difíceis, como citado anteriormente. Por conta disso, vamos utilizar então o caso como base de análise para nós, profissionais da saúde, que lidamos com esse tipo de situação com frequência. Possamos ver então os erros e aprender com o ocorrido. A notícia foi dada por um profissional com pouca experiência naquele setor, que não manteve vínculo com o paciente ou família durante toda a assistência e que não era responsável pelo caso. O profissional relatou que foi pego de surpresa pelo amigo profissional, que alegou estar no fim de seu plantão e muito ocupado para dar o comunicado dizendo que Nem tem muito o que fazer mesmo, acho que não vai ocupar seu tempo. seguido de risadas contidas. Por conta disso, não houve preparação para poder passar a notícia e o profissional estava muito nervoso com toda a situação, falando de modo agitado, sem estabelecer muito contato visual. O profissional não procurou investigar o quanto o paciente sabia sobre seu quadro, apenas comunicou ele de forma curta e rápida o que iria acontecer com ele, falando sem rodeios. Não dá para colocar prótese, senhor. Sinto muito. O despreparo para transmitir notícia influenciou também para romper o desejo daquela informação pelo próprio paciente. Tal fato ocorreu, pois em nenhum momento foi perguntado se havia interesse naquela hora de saber o que aconteceu, ou até onde ele gostaria de saber. Baseando-se nas suas próprias suposições, sem pensar no impacto social, econômico, familiar e pessoal que traria, consolidando a informação ao paciente, ou seja, sem empatia. A introdução da transmissão da notícia não teve um bom começo. Na verdade, ele nem introduziu com boas palavras. Foi direto, porém não acessível, sem perguntar ao paciente como ele estava se sentindo e qual era o entendimento dele sobre sua situação. O paciente apenas recebeu a notícia sem muitas explicações das informações. Não houve empatia pelo paciente. Aliás, a notícia foi dada por um profissional com pouca experiência naquele setor, sem vínculo com o paciente e que não era o responsável pelo caso. Portanto, o comunicante da notícia não esperou a resposta emocional do paciente. Ele deu a notícia e se retirou sem mais palavras, sem compreensão e apoio às emoções do paciente.
O profissional responsável pelo caso deste paciente não ofereceu continuidade aos cuidados, quando não se deu trabalho de informar sobre a notícia. Dessa forma, mostrou um abandono do paciente, sem esclarecer os planos tratativos. Bem, agora que vimos todos os erros deste ocorrido sobre comunicação de más notícias, vamos revisar as cenas com cada etapa, só que dessa vez da maneira correta de se portar e manusear. O profissional escolhido para dar a notícia ao paciente trabalhava há anos no setor e estava acostumado com o seu ritmo. Além disso, acompanhou o caso desde o início, quando o paciente foi admitido, e possui um bom relacionamento com ele. Quando soube da notícia, se preparou antes de comunicá-la, manteve-se calmo e escolheu um local tranquilo e privado. Tomou o cuidado de manter um acompanhante junto com o paciente para que ele se sentisse mais seguro. O profissional, antes de comunicar a notícia, investigou sobre o quanto o paciente já sabia sobre o que estava acontecendo e o que ele não sabia. Ele fez isso a partir das perguntas geralmente abertas, como: O que o senhor sabe sobre seu estado? Quando o senhor fez exames e quais possibilidades de resultado foram discutidas? O que foi explicado para o senhor? O que o senhor imaginou que poderia acontecer? E agora, o que acha? esta etapa é importante para que o profissional possa dar informações a partir do que o paciente sabe e assim inteirá-lo do que falta. Antes do profissional anunciar a notícia, ele mantém a dignidade do paciente, respeitando seu desejo em saber ou não sobre o ocorrido, estabelecendo vínculos abertos a conversas e iniciando o diálogo com perguntas como: O senhor é o tipo de pessoa que gosta de saber tudo sobre a sua doença? Existem pessoas que não gostam de saber informações ruins sobre a sua saúde e preferem que um familiar seja informado. O que o senhor gostaria? essas perguntas demonstram um cuidado pensado e empático. Uma boa introdução para informar a notícia, da qual o profissional que acompanhava o caso usou, foi: Infelizmente, não trago boas notícias. além de que ele se preocupou em transmitir de maneira que o paciente entendesse. Isso mostra que uma linguagem direta e acessível faz a diferença na abordagem para transmitir uma má notícia. Após transmitir a notícia de que não seria possível colocar uma prótese nos membros acometidos, o profissional esperou a resposta emocional do paciente a fim de oferecer um apoio e compreensão, sem interromper o tempo que o paciente precisava para se conformar. Isso evidencia uma postura empática que faz parte do cuidado íntegro. Após a livre expressão do paciente, o profissional deve apresentar um plano de cuidado tratativo, de cura ou não, que demonstra que o paciente não está sozinho e nem abandonado. O profissional também deve acolher o paciente, enfatizando que o mesmo estará com ele inteiramente neste plano de cuidado, independente do curso da situação. Além disso, sempre é importante esclarecer e sanar as dúvidas do paciente sobre a sua enfermidade. Bem, com tudo revisado de maneira correta e inteirando vocês sobre como agir frente a uma situação delicada e complexa, podemos dizer que é muito bom para nós, profissionais da saúde, sabermos sobre cada etapa e todas as dicas que elas nos dão. É importante para nós e com certeza para os pacientes que estão passando por esta fase. E é sempre importante saber sobre a nossa comunicação não verbal também. Por isso, durante essas conversas, é necessário atentar para o que o seu corpo está falando, escutar atentamente o que o paciente diz e demonstrar atenção e carinho.
Dessa forma, é muito importante que quando vocês forem os comunicantes, tentem imitar pequenos gestos, assentir com a cabeça enquanto o paciente fala, utilizar a mesma velocidade de discurso, não cruzar as pernas nem os braços durante a conversa e tomar cuidado em não emitir excesso de estímulos a ele. Outros cuidados legais são em relação ao uso do toque, a repetição do que foi dito, a fim de demonstrar empatia e, o mais importante, não subestimar o valor de apenas ouvir, mas manter-se por perto. Tudo certo? Acredito que é isso que eu tenho para vocês hoje, pessoal. Não esqueçam de dar o like e é isso. Tchau!